ser candidato à presidência no próximo ano, Tarcísio teria que deixar o cargo de governador, né, se desincompatibilizar, é o palavrão aí que se usa no jargão da política e jurídico também, em abril, é o prazo final. E aí a gente sabe que de abril até outubro, que é agosto, setembro ali, que é a hora do registro das candidaturas, e depois em outubro, que é a eleição, muita coisa pode acontecer, é um tempo bastante longo, e nesse meio tempo, inclusive Bolsonaro, que não é a pessoa mais estável do mundo em relação às suas decisões, pode acabar optando por outro nome que não o de Tarcísio de Freitas, então isso vai ter que ser muito bem calculado pelo governador de São Paulo, Carol. Aí será da política já, olhar para 2026, os cálculos que são feitos nesse momento, também esse campo da direita ainda não muito bem definido. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Conectado 7. Não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja que horário que for, o período do dia que for, você se sinta contemplado aí com a presença do Espírito Santo. Bom, a gente está assistindo aqui a CNN, né? Está falando sobre Tarcísio, o Brasil não aguenta mais o Lula, segundo ele. O governador disse que o carro é bom, mas precisa trocar de pessoa que está dirigindo ele. O Brasil é bom, mas ele está se colocando como candidato, pré-candidato, né, a presidente da República. Mas ninguém sabe, da direita, diz ele, né? Mas ninguém sabe se realmente Bolsonaro vai apoiar o Tarcísio, né? Se Bolsonaro ficar incompatível para realmente... incompatível com a presidência da República para o ano que vem, ninguém sabe se Bolsonaro vai apoiar Tarcísio, né? Ainda está tudo assim meio... Mas o pessoal, vocês estão percebendo, todo mundo está o quê? Já mexendo com política para o ano que vem, que vai ser em outubro do ano que vem, né? Os políticos já estão querendo os cargos antes, né? Já estão trabalhando aí a política, né? Trabalhando a campanha política, e na verdade as pessoas não estão nem aí com o Brasil, né? Com o brasileiro. O brasileiro está se sacrificando, a gente tem um tarifaço aí de não sei quantos, mais de 50%, muitos produtos brasileiros estão sendo tarifados pelos Estados Unidos, e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o assunto do Conectados hoje é sobre, vamos fazer um pouquinho de oração, nosso devocional diário, né? E depois nós vamos às notícias de hoje, tá? Hoje, que é dia 14 de agosto de 2025, quinta-feira, e datas comemorativas, né? O que aconteceu no dia 14 de agosto? É o dia da unidade humana, é o dia do cardiologista, parabéns médicos cardiologistas, né? Que cuidam dos corações das pessoas doentes, né? Do coração. Dia Nacional de Combate à Poluição Industrial, que é uma falácia isso, né? Cadê o combate verdadeiro, né? Contra a poluição industrial, né? Quando a gente vê que a maioria das cidades no Brasil, por exemplo, não tem nem saneamento básico, né? Você vê aquelas cidades do norte lá, o pessoal vivendo na beira dos mares e dos rios, em palafitas, né? E o lixo dominando tudo, quer dizer, nem saneamento básico as prefeituras têm, as administrações públicas no Brasil, nem saneamento básico, que dirá combate à poluição industrial, né? Você sabe que os industriais, as grandes corporações industriais, elas mandam dinheiro para os políticos, para os administradores, para eles ficarem calados, calar a boca. Não tem propaganda na mídia, a propaganda que tem é muito sutil, muito pouquinha, né? Os veículos de comunicação do Brasil também recebem dinheiro de grandes empresários, grandes empresas, então eles ficam caladinhos, quer dizer, é uma hipocrisia generalizada esse Dia Nacional de Combate à Poluição Industrial, né? Temperatura em Cuiabá hoje vai chegar no máximo a 31%, o máximo, né? O mínimo entre 14 e 15 graus, o mínimo, e assim vai por diante, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, o que mais? Tá, vamos lá, vamos descer mais um pouquinho sobre notícias, né? Ok. Então são coisas que a gente vê e a gente fala, será? Né? Será? É uma palhaçada, todas essas coisas, né? Eu já falei, né, sobre o Dia Nacional. Ontem o negócio estava falando que era o dia da... como fala? Dia da...
Meu Deus, dia do elefante, né? Falei, ai meu Deus do céu, até o elefante tem o dia dele, né? Dia do elefante, você acredita nisso? Pois é, meu querido, minha querida, né? Vamos lá, vamos descer um pouquinho mais. Tá bom. Ok. Cara, eu tô apanhando do meu computador, você acredita? Você está apanhando do seu computador, Orivaldo? Pois é, meu querido. Eu estou apanhando do meu computador. Bom, por enquanto é isso aí mesmo, né? Selecionar mensagens, está aqui. Muito bem. Ler mais. Tá, agora achei. Então, gente, essencialmente é isso aí, tá? Aqui, eu não estou conseguindo baixar o negócio aqui, mas vamos parar a notícia por aqui. Depois a gente vai falar mais sobre essas notícias de hoje, tá? As notícias de hoje, o que o site... vocês podem entrar aí também no YouTube, no www.youtube.com/c/Fishing News, tá? Eu tiro do Fishing News. Pescando notícias, né? Seria a tradução, Fishing News. E aqui as notícias do dia também no Telegram, né? Vocês podem entrar no Telegram e também no Spotify, tá? www.ps2.open.spotify.com/show. Aí tem um monte de números, tá lá falando sobre as notícias de hoje, tá bom? Então, rapaz, a coisa complicou, né? E, inclusive essa questão de que o Tarcísio de Freitas, eu acho que é hoje que ele está aqui, ou foi ontem, não sei, não tenho bem certeza, aqui em Cuiabá, Mato Grosso, de que ele estaria aqui visitando os políticos daqui, né? O pessoal do partido dele, o pessoal que apoia ele, e ele estaria também aqui em Mato Grosso lançando a campanha dele, né? A campanha pré-candidatura a presidente da República, né? Que bonitinho, né? Os caras já estão em plena campanha, velho. Em plena campanha, né? E o povo aqui nem tchum, nem tchan, né? O povo aqui sofrendo, né, com todas as situações. Ontem também, anteontem também, todo mundo falava daquela coisa lá do Felca, né? Que o Felca estava falando lá sobre os jovens e tal, as crianças que são, como é que fala, gente? As crianças que são abusadas no país, né? Aí todo mundo deu notícia, porque lá, inclusive eu comentei no Conectados ao Vivo, né? Tudo sobre o que o Felca falou, mas, gente, isso já acontece há tantos anos, e só agora que o pessoal está dando notícia, está dando credibilidade a essas informações todas, né? Então eu fico pensando assim, puxa vida, né? Quanto tempo as crianças estão sendo exploradas nas escolas, né? Está sendo mostrado isso pro Brasil, pro mundo todo, né? Que as crianças estão sendo exploradas, que há essa coisa aí o uso das crianças, para as crianças dançar, né? Dancinhas, né? Nas redes sociais, e ninguém falou nada. Quantas vezes já apareceu nas redes sociais crianças fazendo dancinha com conotação sensual, sexual? Quantas vezes na própria escola, né, se faz teatrinho e professores coordenando essas dancinhas, né? Teve naquela época, lembra daquele grupo musical, El Chan, que fazia a dancinha da garrafa, e aparecia muitas crianças nas redes sociais e também na TV dançando a dancinha da garrafa, vai dançando, baixando até o chão, vai dançando, baixando até o chão. A Xuxa mesmo ficou quantos anos no ar explorando as crianças, né? Sempre com um vestidinho, com uma roupinha sensual, né? Mostrando isso aí para os pedófilos.
E a mídia não falou nada, a Globo não falou nada, ninguém falou nada. Não foi só a Xuxa, não, teve outras apresentadoras também que usou muito o corpinho das crianças, as crianças para obter bastante sucesso, né? E ninguém falou nada. Agora surge essa hipocrisia porque o Felca, o influenciador, né, começou a falar e aí se tornou notícia nacional. E essa notícia, né, sobre a exploração infantil, lá inclusive tem um influencer lá do Nordeste, né, que a Polícia agora Federal está caçando de tudo contra formas e maneiras para prender o cara, e todos os vídeos que ele estava mostrando na internet. E por que não prenderam na época a Xuxa? Por que não prenderam na época as pessoas que exploravam as crianças, né? Por que naquela época que o Magno Malta, do primeiro mandato dele como senador, não fez um trabalho muito bem para prender todos os influencers, regular as redes sociais sobre a exploração infantil, né? E colocar todos esses caras na cadeia? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Uma hipocrisia generalizada, né? Agora a mídia está falando, agora a Globo está falando, os outros canais também estão acompanhando a fala, né? Fazendo matérias, reportagens, sendo que as crianças há muito tempo são exploradas no Brasil, nas redes sociais, nos programas de TVs, né? Com grandes apresentadores que conseguiu grande sucesso através dessa exploração infantil, né? Ninguém falou nada, nem político, nem personalidades, nem ninguém. Agora vem essa hipocrisia, porque o Felco, o influencer da rede social, falou, cara, por que já não persegue esse povo, já não botou na cadeia todo esse povo, inclusive artistas, botou na cadeia esse povo aí que explorou as crianças? Entendeu? Então, são essas hipocrisias, essas incoerências que acontecem no Brasil que me deixam muito nervoso, muito chateado. Eu não sei você, mas essa sociedade, o que eu penso da sociedade brasileira? É uma das sociedades mais hipócritas que tem no mundo, né? Tá? Mais hipócritas. Esses caras de mídia, esses caras de imprensa, inclusive, né? Que dá para ter notícia, para aparecer, né? São os mais hipócritas que tem no mundo, né? Esses editores desses jornalecos, né? Na verdade, uma imprensa marrom que invadiu, que está dentro aí das grandes corporações de comunicação, né? A imprensa marrom, jornalistas marrom, né? Que dá notícias para ganhar audiência, Ibope, né? Esses editores desses grandes telejornais brasileiros, né? Para ganhar Ibope, né? Aí o jornalismo do meio-dia, o jornalismo das 8 horas da noite, o jornalismo da manhã, da madrugada, sabe? Falando e falando e falando. E você não vê nenhum político tomando real decisão para mudar as leis lá no Congresso em relação à exploração infanto-juvenil, né? Para mudar as leis mesmo, de verdade, e punir realmente os pedófilos. Eu sei que tem pedófilos que são milionários, bilhardários, pedófilos que são políticos, deputados, senadores, pedófilos, tá? É gente de autoridade pedófilo, gente de grandes corporações, grandes empresas, pedófilos, e fazem festa e pega criança e pega adolescentes e tal. Professores, professoras pedófilas, tá? Não é só professores não, homens, mulheres também, que pegam menininhas, tá? Que são lésbicas, e homens que são homossexuais que pegam menininhos nas escolas. E isso tem acontecido anos e anos e anos. Eu fui 38 anos professor. E quantas vezes eu vi isso e falei, e ó, tudo que eu falei caiu no deserto. Até aqui na minha rede social mesmo eu falei e caiu no deserto. Agora porque um cabeludinho, loirinho, que tem bastante seguidores, chamado Felpa, falou, né? Agora todo mundo tá falando. Porque o influencer. Porque... Gente, isso está acontecendo há muitos anos no Brasil. Há muitos anos isso está acontecendo no Brasil. E quem que tomou providência? As autoridades tomaram providência? Só agora que eles acordaram que isso está acontecendo no nosso país? Só agora? É uma hipocrisia, cara, que eu não aguento. Eu não suporto. Eu acho que você também, né, pai? Né, mãe? Não suporta mais essa imprensa marrom que nós temos, tá bom? Mas vamos à meditação de hoje, né? Hoje que é dia... Acho que é dia 14, né? Dia 15. É quinta-feira, dia 15 de agosto. Ai, meu Brasil brasileiro, né? Mulato exoneiro, né?
quinta-feira, aqui, achamos pelo Brasil. Lembra aquele jornalista que falava, já faleceu, achamos pelo Brasil. Hoje é 14, quinta-feira, 14 de agosto, falar sobre a lei de Murphy, tá? Meditação matinal falando sobre a lei de Murphy. E vamos desligar aqui o computador, depois a gente vê nas notícias, né? Se possível, se a gente conseguir. Mas primeiro, antes a gente vai estudar a lição da Escola Sabatina. Agora vamos à meditação matinal. Lei de Murphy, 14 de agosto, quinta-feira. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 20, 28. Quando algo começa a dar errado, costumamos dizer, é a lei de Murphy. As livrarias estão cheias de livros que falam dessa lei para cada área da vida. Lei de Murphy na empresa, na escola e até no futebol. De modo geral, a lei de Murphy é associada à certeza do fracasso. Tudo começou com uma brincadeira feita por Edward Murphy, um engenheiro da Força Aérea Americana, após a falha de um experimento em 1949. Ele teria dito, se uma coisa pode dar errado, certamente dará, pois o pão do pobre só cai com a manteiga para baixo. Todos riram com a piada, e o Major John Stepp resolveu citar esse episódio em uma palestra. Dentro de poucos meses, a lei de Murphy já havia se espalhado por todos os setores aeroespaciais e até chegou a fazer parte do dicionário Webster, em 1958. Hoje ela é famosa no mundo inteiro. Tragicamente, o próprio Edward Murphy não lucrou nenhum centavo com a febre de publicações baseadas em sua lei. Seria isso a lei de Murphy? Aplicado ao próprio Murphy? Mesmo que o fracasso não seja eterno, o cristão nem sempre estará isento de sofrer as consequências do mal inevitável. Sendo assim, qual é a vantagem de seguir Jesus? Onde está a proteção prometida? A diferença básica entre sofrer com Cristo e sofrer sem Ele é que Deus pode e sempre transforma as tragédias em bênçãos inimagináveis. Contudo, há situações em que Ele permite o sofrimento para nos ensinar lições importantes. Mas talvez você pergunte, não dá para ensinar sem ter o sofrimento? Não há coisas que são inevitáveis? Por isso, em algumas vezes, Deus livra, em outras não. Mas, quer aconteça uma coisa ou outra, saiba que Ele não abandonou você. É a dor que muitas vezes nos leva a refletir sobre coisas que jamais pararíamos para pensar se tudo estivesse bem. O texto bíblico de hoje traz a providência divina como terceira razão para a paciência do crente. Junto dela estão a esperança e o auxílio do Espírito. Juntos, eles nos asseguram de que, mesmo que não tenhamos as respostas para a aprovação presente, temos a certeza da vitória futura. Deus está no controle. Amém? Amém. Vamos deixar marcado aqui, amanhã, dia 15, né? E vamos repetir o texto de hoje, é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos aguardar, né? E a lição, nós tínhamos parado a lição da Escola Sabatina, nós tínhamos parado a lição no dia de segunda-feira, né? Foi segunda-feira. A lição dessa semana é a lição sobre o pão e a água da vida, né? Sobre o pão e a água da vida. E nós tínhamos parado na segunda-feira, que falou sobre codornizes e manás, quando Deus
mandou, né, o alimento, o pão, né, para o povo seu lá no deserto do Sinai. Depois que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, agora Deus precisava alimentá-los, né? E aí eles pediram por água. Deus o conduziu até um lugar chamado as águas de Mara, que eram águas amargas, e Deus pediu para que Moisés jogasse um pau lá no lago, né, onde tinha essas águas, e as águas ficaram potáveis, né, ficaram saudáveis, e todo mundo pôde beber ali daquelas 6 milhões de pessoas que Moisés estavam conduzindo ali para o deserto. E agora eles estavam com fome, né? Então eles clamaram, aí Deus falou para eles que todo dia viria do céu o maná, né? Que era uma espécie de uma nevezinha, assim, tipo uma geadazinha, né? Que eles poderiam comer porque teria gosto aí de pão de mel. Segundo eles, tinha gosto de pão de mel. E eles podiam pegar daquele material e cozinhar e fazer bolos, né? E era alimento deles todo dia. Mas eles queriam comer carne. Aí Deus mandou as codornizes, né? As codornizes veio de manhã e à tarde. Isso o texto aqui está em Êxodo capítulo 16. Então abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 16, que é a história desta semana, né? Eu acho que é 16 e 17 que é a nossa lição, nossos estudos, né, das lições da Escola Sabatina desta semana. Êxodo capítulo 16 aí, que conta depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, né, lá o povo de Israel. E aí nós finalizamos o último texto aqui no Conectado 7, sobre a lição que a cada semana 4 milagres aconteciam lá entre o povo de Israel. A cada semana 4 milagres. Primeiro, durante 5 dias Deus dava uma porção diária de maná, né? Segundo, na sexta-feira era dada uma porção dobrada do alimento, porque o maná não cairia no sábado, né? Que é a terceira, né? O maná não estragava de sexta para sábado. E quarto, nenhum maná caía no sábado. Então, isso era um milagre que eles estavam vendo semanalmente, quando a nuvem os acompanhava ali no deserto. Então, a nuvem fazia com que o lugar onde era o acampamento dos hebreus, de dia, ficasse sob sombra, né? Eles não pegariam o sol do deserto, né? E à noite, aquela nuvem dava uma claridade, iluminava tudo, e a noite ficava clara, à noite, né? E não era tão frio à noite, porque a nuvem também, aquela nuvem que ficava clara também, balanceava a temperatura para eles dormirem tranquilamente à noite, né? E também trazia aquela claridade. Então Deus estava constantemente com o seu povo ali no deserto. E ele não ficou só aquele tempo, né? Deus ficou praticamente 40 anos com aquele povo no deserto. Até aquela geração incrédula que vivia se queixando, reclamando e se queixando, morresse. E só as pessoas de 20 anos para baixo que continuaram vivas, né? Os que de 20 anos para cima acabaram morrendo por causa das murmurações. Então, naqueles 40 anos que eles permaneceram no deserto, foi necessário para que aquela geração que saiu do Egito, uma geração que murmurava, teimosa, e que só provocou Deus e provocou Moisés, provocou Deus, porque quando eles acusavam Moisés disso, e acusavam Arão daquilo, não sei o quê, eles estavam acusando Deus. Eles estavam se revoltando e se voltando contra Deus, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Deus teve que acabar com aquela geração, né, de 20 anos para cima, né? E só a geração de 20 anos para baixo, que eram os jovens, que entrou na Terra Prometida, né? Que entrou na Terra Prometida. Com exceção de Josué e Caleb, que sempre estiveram do lado de Deus, do lado de Moisés, do lado de Arão, né? Então, inclusive Arão teve que morrer. Ele morreu nesse período aí de 40 anos que o povo fica no deserto. E o próprio Moisés, né? Ele morreu, Deus o ressuscitou e levou ele para o céu. Então toda aquela geração de 20 anos para cima acabou falecendo, né? Só de 20 anos para baixo que estava ali, as crianças, os jovens que entraram na Terra Prometida. E eles viram, quando jovens, tudo que aconteceu. A travessia do Mar Vermelho, quando era criança, eles viram, né? Quando eles eram adolescentes, eles viram todas aquelas coisas acontecendo, né? Ali no deserto. Então Deus teve que acabar com aquela geração teimosa, reclamona, que só produziu sofrimento para Moisés, para Arão e para todos os demais líderes, que na verdade eles estavam produzindo esse sofrimento para o próprio Deus, contra Deus, entendeu? Então a luta
era, na verdade, de Satanás contra Deus ali no deserto. Depois que Deus venceu o Faraó, venceu o Egito, matou todo aquele exército potentoso de Faraó, né, lá no Mar Vermelho, né, que eles morreram, né? Agora tinha que eliminar também aqueles queixosos e reclamões no meio do povo de Deus. Então, por isso que nós não temos que reclamar de nada que acontece conosco na nossa vida, né? Nós acabamos de ler aqui na meditação matinal aqui, né? De tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, é para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós devemos sempre dar graças, dar glória a Deus, falar sempre aleluia, graças a Deus, glória a Deus. Nós não podemos reclamar de nada. A partir do momento que a gente se torna uma pessoa reclamona e começa a reclamar e se queixar, e reclamar e se queixar, Deus já exclui. Deus já exclui a gente do meio do povo dele. Por quê? Porque Deus não gosta de pessoas reclamonas. Deus não gosta de pessoas queixosas, que essas pessoas são pessoas negativas, que trazem negatividade para o movimento dele, para os planos dele e para o trabalho de Deus na terra. Então os queixosos e reclamões, eu tenho quase que absoluta certeza, não entrarão no reino dos céus. Certo? Então vamos direto ao ponto, né? Eu queria até fazer um canal aqui no YouTube chamado assim, direto ao ponto. A gente vai direto ali, com a pinça, né? E com a gaze e com o algodão na ferida. Falar realmente o que deve ser falado e parar com essas analogias, né? Tem muita gente assim, muito hipócrita quando usa analogia e conta histórias e não sei o que, não. Por que a gente não fala diretamente para as pessoas, como Jesus falou lá no templo para os escribas e fariseus? Certo que ele falou de maneira, com a voz embargada, triste, é verdade, ele estava até chorando naquele momento, quando ele chama os escribas e fariseus hipócritas, que eram os líderes da nação dele. Mas ele ali, na verdade, ali na história de Jesus, na história da humanidade, foi o momento mais propício para Deus falar quem realmente é o ser humano. O ser humano é hipócrita, é fingido, é falso, entendeu? E muitos não querem aceitar isso, né? Querem viver sob uma camada, sob uma pintura, né? Sob uma maquiagem de que é uma coisa, mas na verdade nós somos outra, né? Nós, seres humanos, somos outra coisa. E Deus quer tirar isso aí, porque Deus quer acabar com essa hipocrisia, com esse fingimento e ir direto ao ponto, a verdade. A verdade não é popular. Ela não é, dá ibope, Você pode ver que as coisas que dá mais ibope nas redes sociais são as frescuras, as mentiras, né? A musiquinha, dancinha, um monte de frescura, um monte de meme, de gente ruim, gente má, né? Fazendo sucesso e tirando vantagem na rede social, ganhando muito dinheiro, mais longe do que é a realidade da vida. Aí tem gente que camufla e fala, mas a realidade da vida é tão sofrida e não sei o que. Reclamão, murmurador. A vida é assim, a vida é real. A gente tem que partir para a realidade, ser reais, verdadeiros. Deixa de falsidade, deixa de fricote, deixa de frescura e venha para a realidade, para a verdade presente. E vamos à lição de terça-feira que fala sobre a água da rocha. Como é que Deus, agora o assunto é comida e bebida para o povo dele que estava no deserto, né? No deserto nós precisamos de muita água. Deus cuidou desse problema, mesmo que as pessoas se queixassem, não confiassem nele e até testassem sua capacidade e disposição de dar-lhes água. Em sua incredulidade, elas olharam de volta para o Egito. Porque nos tiraste, Moisés, do Egito, né? Lá nós tínhamos água, tínhamos cebola, tínhamos carne, tínhamos isso, alho, tínhamos batata, tínhamos comida, né? E agora você vem para nos tirar do Egito e nos levar para esse deserto, onde a gente vai morrer de fome, né? E aí aqui em Êxodo capítulo 17, versos de 1 a 7, vem a resposta para essa situação. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, eles ficaram até aquela região de Sim, né? Ali no deserto da Arábia, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse, olha o povo discutindo, olha o povo reclamando, olha o povo se queixando, dê-nos água para beber.
Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que vocês estão testando ou tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, na verdade estava murmurando contra Deus, né? O povo murmurou contra Moisés, dizendo, por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar, serei morto por eles. E aí o Senhor respondeu, passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciões de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Ele bateu na rocha e saiu água da rocha, e o povo ali, todos puderam beber daquela água que saiu da rocha, né? A discussão era, está o Senhor entre nós ou não? Nos trouxe aqui, nós vamos morrer de sede, né? Eles já estavam sendo alimentados todo dia pelo maná. O maná caía todo dia pela manhã. E a nuvem os acompanhava todo dia. Então eles viam que Deus estava com eles. A nuvem estava ali, né? Então quando eles reclamam para Moisés, e eles discutem, e eles brigam com Moisés, eles não estão brigando e discutindo somente contra Moisés, mas contra Deus que estava ali nos olhos, na cara deles, a nuvem lá. E também o maná caindo pela manhã. A comida deles pela manhã. E acompanhava, né, aquela comida, da onde eles saíam do acampamento e iam para outro lugar, aquela multidão de povo ia para aquele lugar, o maná os acompanhava todo dia, caía todo dia, de domingo a sexta-feira, só não caía no sábado. Sexta-feira caía em porção dobrada, para eles não terem que ir colher maná no sábado, porque sábado era dia de descanso. Deus sempre diz que sábado é santificado, né? Sábado é um dia abençoado, né? É o dia do Senhor, é o dia santo do Senhor. Moisés chamou o lugar de Massá, que significa provocação, e Meribá, que significa reclamação. O Senhor deu água aos israelitas, apesar de sua incredulidade. Esses dois nomes deveriam servir de lembrete para o povo de Deus, o povo de Israel, até os dias de hoje, até a igreja, até os dias de hoje. Não provocar ao Senhor, né? Para que não provocasse a Deus nem reclamasse dele. Os israelitas questionaram seriamente a presença de Deus entre eles, embora já tivessem visto muitas evidências concretas, não apenas de sua presença, mas também de seu poder e autoridade. No livro Patriarcas e Profetas, na página 250, publicada pela Casa Publicadora em 2022, a escritora Ellen G. White profetiza, Ellen G. White diz o seguinte: Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus que, velado na coluna de nuvem, estava ao lado de Moisés e fazia correr a água doadora de vida. Não somente Moisés e os anciãos, mas também toda a congregação que permanecia à distância, viram a glória do Senhor. Contudo, se fosse removida a nuvem, teriam sido mortos pelo terrível esplendor daquele que nela habitara, né? Então, habitava, né? Habitava. Deus estava ali na nuvem. E Deus estava numa plataforma ali na nuvem. O trono de Deus estava ali. Só que aquela nuvem cobria eles para eles não verem a Deus diretamente. Porque se Deus tirasse a nuvem, eles viriam a Deus, a glória do próprio Deus, do próprio Filho de Deus. E eles teriam sido todos fulminados pela presença do Senhor. Então, a nuvem que segurava eles para eles não verem a Deus. Certo? A água é símbolo de vida, porque sem água não há vida. Cada célula do corpo precisa de água. A água representa entre 50% e 75% do nosso corpo. 50% e 75% é o nosso corpo. Nosso corpo é de água, tá? Dependendo da idade da pessoa, até os ossos são compostos parcialmente de água.
Prover água no deserto era sinal de que Deus cuidava dos israelitas e de que poderiam confiar nele, mas por isso eles tinham que obedecer. Muitos séculos depois, Paulo lembrou aos crentes coríntios que a experiência dos israelitas no deserto foi única. O próprio Cristo não apenas os guiou, mas lhes ofereceu água. Salmos 78, 15 e 16. E atendeu às outras necessidades espirituais e físicas. Paulo disse: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Essa pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Para eles, Cristo era a fonte da vida e o doador da vida eterna. Assim como uma rocha é sólida, Deus guiou seu povo com fidelidade. Podemos contar com o Senhor porque Ele jamais deixa de cumprir suas promessas. E assim Ele é até hoje. Deus não mudou. O mesmo Deus que conduziu o povo de Israel pelo deserto, né, é o mesmo Deus de hoje, né, que nos supre, que nos sustenta e nos mantém vivos. Nós estamos só vivos hoje pela graça e o poder de Cristo Jesus, de Deus. Porque ao morrer na cruz, Ele nos garantiu vida, vida em abundância, e depois desta, a vida eterna. A vida eterna. Então Ele é a nossa água, Ele é a nossa comida, Ele é a nossa bebida, Ele é a nossa sustentação. É Ele que nos mantém existindo. Na quarta-feira, fala sobre Jetro. Quem que era Jetro? Jetro era o sogro de Moisés, né? Jetro, né? Moisés foi visitado por Jetro, seu sogro, que também é chamado de Reuel. Jetro e Reuel é a mesma pessoa, tá? Êxodo capítulo 2, verso 18. Jetro, ou Reuel, trouxe consigo a esposa de Moisés, a Zípora, ou Séfora, ou Zípora, é a mesma coisa, tá? E seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. O Gerson é mais velho e Eliezer é o mais novo. Foi por causa de Eliezer que quase a mãe dele, Zípora, mata Moisés. Pegou o sangue, fez a circuncisão de Eliezer, né? Porque ele não estava circuncidado antes dele ir lá para o Egito. E pega o sangue dele, passa em Moisés, joga em Moisés e fala assim: você, Moisés, é um marido, é um homem sanguinário, né? Porque Moisés sabia que tinha que fazer a cerimônia da circuncisão com seu filho mais novo, mas se negou, né? E aí o anjo do Senhor, Deus, foi e teve uma briga feia ali, quase que matou Moisés, né? Aí para Moisés não morrer, a Zípora foi lá e fez a coisa da circuncisão de Eliezer, né? E pegou o sangue e jogou aqui em Moisés assim: porque você foi desobediente a Deus, foi negligente, você quase me custou a vida do meu filho e a sua vida e a nossa vida. Quer dizer, você é um marido sanguinário. Foi o que Zípora disse para Moisés. E teve uma briga feia ali, né? Moisés realmente foi negligente em obedecer à lei de Deus, né? Nesse período aí. Êxodo 18 aqui conta essa visita, né? O capítulo 18, Jetro visita Moisés, né? Jetro observa Moisés liderando o povo, né? Aí Jetro vê Moisés ali incansavelmente dando conselhos para o povo, sendo juiz do povo e tal. Aí o Jetro fala: escuta, por que você está se sacrificando assim? Você está se matando assim fisicamente, né? Você está extenuado, cansado. Por que você não divide, né? Por que você não delega poderes? Como administrador desse povo, delega poderes. Faça, nomeie entre vocês líder de 1000, né? Líderes de 100, líderes de 50, e assim você tira um pouquinho a carga debaixo de você, porque só você que está administrando, só você que está ajuizando todas as situações para o povo. Por que você não nomeia príncipes e líderes, né, entre o povo, para atenuar o seu sofrimento aí, né? Para dar peraí, senão você vai morrer antes do tempo. Então, Reuel e Reuel dá esse conselho para Moisés, para que Moisés aprenda a delegar poderes. Porque até nesse momento parecia que ele era um ditador, né? Só Moisés que tinha a lei na cabeça, cara. Você ensina os caras, você chama esses príncipes, essas pessoas, delega para elas poderes, ensina a lei de Deus para essas pessoas, né? E
e faz o trabalho de Deus por você, através delas. Delega poderes, né? Ensinou Moisés a delegar poderes. Então, é aqui no capítulo 18, né, que conta essa façanha aí de Reuel. Jetro exaltou a bondade de Deus, né, quando ele soube toda a história e suas intervenções extraordinárias em favor do povo, declarando: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo, né? Vemos aqui um exemplo de como Israel deveria ser uma testemunha para o mundo de quem é o verdadeiro Deus e de que ele pode fazer para o seu povo. Porque aquela história que aconteceu no Egito se espalhou para o mundo todo. Se tornou uma notícia da grandiosidade de Deus e do povo de Deus que estava caminhando pelo deserto, né? Então todas as nações, os reinos ficaram sabendo do que estava acontecendo, né? Você sabe que a notícia de boca a boca tem um poder, né, fenomenal. E aí o Jetro apareceu para fazer essa declaração a favor, né, de Deus. Ao mesmo tempo que Jetro aprendeu sobre Deus, ele próprio tinha algo a oferecer ao povo de Deus. Conselhos sábios e benéficos. Moisés precisava organizar o sistema legal de Israel com base em princípios justos e imparciais. Ele também precisava de juízes dedicados e fiéis, pessoas íntegras. Jetro sabiamente enumerou as seguintes qualificações para essas pessoas: pessoas que temessem a Deus. Moisés deveria escolher entre a liderança, né? Pessoas que temessem a Deus. Segundo, pessoas que fossem confiáveis. Terceiro, pessoas que odiassem o ganho desonesto, né? Que aceitassem propina, né? Então foram nomeadas pessoas capazes, de bom caráter, que liderassem grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 e grupos de 10. Assim a carga de Moisés seria reduzida, ele poderia se concentrar em problemas mais relevantes e o povo seria bem servido. Moisés aceitou o sábio conselho de Jetro e nomeou líderes para diferentes funções administrativas ali no meio do acampamento do povo de Israel, que eram quase 6 milhões de pessoas. Imaginem 6 milhões de pessoas, gente. Homens, mulheres, idosos, crianças, né, adolescentes, jovens. Era muita gente para administrar. Quinta-feira, o pão e a água da vida. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Vamos lá, vamos no Novo Testamento. Né? 1 Coríntios, verso 10, capítulo 10, verso 11. 1 Coríntios 10, 11. O que nos diz aqui o apóstolo Paulo? Vamos lá, aqui, 1 Coríntios 10, 11. Diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. E aqui o apóstolo Paulo estava falando que eles quem? O povo de Israel no deserto, né? Segundo Paulo, porque esses acontecimentos foram registrados nas Escrituras Sagradas, né? Para que nós tenhamos isso como exemplo e não cometamos os mesmos erros que eles cometeram no passado, né? E também aprendamos que Deus lidera seu povo, que tudo está sob o controle dele. Paulo explicou que tudo o que aconteceu aos israelitas são exemplos e advertências para os seguidores de Cristo e os ajudarão a evitar os mesmos problemas, ou seja, eles aprenderão com esses exemplos. Essa é uma instrução pertinente para nós que vivemos no fim dos tempos. Deus concede ao seu povo o Espírito Santo para fortalecê-lo com espírito de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 e 7. Para que tome decisões corretas e siga seus ensinos. Cristo é a fonte da vida. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só Ele nos transforma em sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável a Deus. De modo que não vivamos conforme os padrões deste mundo, né? Os costumes, a moda, né? Os memes deste mundo. Não vivamos conforme esses padrões, as dancinhas, né? E aí vai,
né? As coisas que a gente vê aí pelas redes sociais, né? Povo de Deus querendo seguir o método e o modo do mundo. Até os músicos hoje em dia, cantores, querendo seguir, querendo fazer shows à moda do mundo, em vez de cantar músicas para glorificar e adorar a Deus de verdade. A gente está vendo muito isso na igreja, né? Então, conforme os padrões deste mundo, né? Mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E depois isso é o ministério, né? Jesus extraiu lições desses relatos lá do Antigo Testamento, especialmente sobre o maná e a água, né? Ele usou essas imagens para ensinar verdades sobre si mesmo, pois ele era aquele que havia conduzido os israelitas pelo deserto. Em João capítulo 4, verso 7, vamos lá agora abrir, saímos aqui de Coríntios, né? E vamos lá em João capítulo 4. João capítulo 4. Aqui. João capítulo 4. Estamos aqui. Capítulo 4, 7 a 15. Nos conta uma outra história aqui, né? Verso 4, 7 a 15. 7 a 15. Diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E então Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Foi o que Deus fez no deserto para o povo de Israel, né? Está fazendo alusão àquele acontecimento. Ao que a mulher respondeu: o Senhor nem tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí no verso 15, a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aqui no capítulo 6, verso 31, 6:31. 6:31. Tá aqui. Nossos pais comeram o maná no deserto, disse Jesus. Mas está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus disse, isso aí quem falou aí foi alguém lá que estava interlocutando com Jesus, né? Fazendo uma interlocução com Jesus. Ele disse assim, o que o Senhor pode fazer? Nossos pais, eles comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Né? Isso provavelmente era um fariseu que estava conversando com Jesus, ou um saduceu, sei lá. Né? Aí Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Aí Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede, e quem crê em mim jamais quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta:
que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar entre eles. Por que tinha dito isso? Eu sou o pão que desceu do céu, diziam. Este não é Jesus, o filho de José? Disseram os judeus. Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Aí Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Aí começa uma discussão aqui. Né? Este viu o Pai. Deus, ele estava se declarando o Filho de Deus, ele estava se declarando Deus ali para eles. Né? Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Estava se referindo. Este é o pão que desce do céu, para que todo que nele comer, o que dele comer, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha, Jesus se declarou ali, cara, que é ele que alimentava todos eles. Ele se declarou ali Deus, né? E eles não perceberam. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quer dizer, ele ia se sacrificar para salvar o mundo, né? Ele já estava dizendo ali o que ia acontecer na cruz. E Jesus realmente é o pão do céu. É o pão espiritual, é o pão carnal, é o pão tudo. Se nós hoje, todo dia a terra produz, é o que eu falei no último texto, a terra produz todo dia bananinha, maçã, todo tipo de alimento, os peixes, os pães, né, o trigo, tudo. Todo dia acontecem milagres e milagres e milagres e milagres diante dos nossos olhos. E muitos ainda dizem, não há Deus. Meu Deus, quanta tolice, quanta burrice, quanta cegueira. Cegueira. Como é que você pode falar que não há Deus, sendo que o sol está te trazendo vitamina D, sendo que o pão está aí, que a maçã está sendo produzida no campo, a laranja, a banana, a melancia, uma infinidade de frutas, de legumes, de verduras, todos os dias, de grãos, todos os dias, milagres acontecendo, e você ainda tem coragem de falar, não há Deus. Ainda falar que é ateu. Você é um idiota. Você é um tolo. Você é um imbecil. Você não vê um palmo além do seu nariz? Hipócrita. Todo dia Deus está fazendo milagres diante dos seus olhos. Está nos sustentando. Está nos mantendo vivos. Está mantendo toda essa estrutura universal ao nosso redor. E você não consegue enxergar isso? Deve ser muito tapado mesmo, né? Ou tapada, sei lá. Então, a mulher samaritana descobriu que Cristo oferece algo que ela não poderia obter em nenhum outro lugar. É Deus quem desperta em nós a sede interior por paz, alegria e felicidade. Portanto, somente Ele pode satisfazê-la. No contexto do maná, Jesus explicou que foi Deus e não Moisés quem havia provido esse alimento ao povo. Então ele declarou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Jesus destacou 3 vezes que ele é o pão do céu, o pão da vida. Assim como o maná no deserto era o pão do céu, a água a água da rocha, melhor dizendo, era a dádiva de Cristo para salvar, para saciar a sede de seu povo. Além desses aspectos físicos, o pão e a água também tinham significado espiritual, pois Jesus Cristo é o pão da vida e é a água viva.
Por isso é somente nele que nossa sede e fome espirituais podem ser verdadeiramente saciadas. E encerrando a lição da semana, né? Pouco depois do incidente com a água, os israelitas enfrentaram uma nova ameaça. Foram atacados por um povo agressivo e guerreiro, os amalequitas, né? Os amalequitas lá de Amã, né? Os amalequitas. E aí a lição de sexta fala para a gente ler Patriarcas e Profetas, o livro também da Casa Publicadora Brasileira, da página 243 a 253. E aí tem um texto aqui do Patriarcas e Profetas, que citado aqui na lição, que diz o seguinte: os amalequitas, eles não desconheciam o caráter de Deus, nem sua soberania, mas em vez de o temerem, ousaram desafiar o seu poder. Os atos sobrenaturais realizados por Moisés diante dos egípcios foram assunto de zombaria para o povo de Amaleque, e os temores das nações circunvizinhas eram ridicularizados. Fizeram um juramento pelos seus deuses de que destruiriam os hebreus, de modo que nenhum escapasse, e vangloriavam-se de que o Deus de Israel seria impotente para resistir a eles. Não haviam sido ofendidos ou ameaçados pelos israelitas. Seu ataque não foi motivado por qualquer provocação. Foi para manifestar o seu ódio e desconfiança para com o Deus que procuraram destruir o seu povo. Os amalequitas eram pecadores insubordinados já por muito tempo, e seus crimes demandavam a vingança divina. Contudo, em sua misericórdia, Deus ainda os chamava ao arrependimento. Quando, porém, os homens de Amaleque caíram sobre as cansadas e indefesas fileiras de Israel, selaram sorte de sua nação, porque agora estavam brigando contra Deus, e Deus, então, os destruiu os amalequitas, né? A gente vai ver toda essa história na semana que vem, provavelmente, né? Perguntas para consideração. Jetro aprendeu sobre o Deus verdadeiro a partir do que ele havia feito por seu povo, né? Por que esse princípio é válido até hoje? Pergunte a si mesmo e a sua classe: que tipo de testemunho nossa igreja apresenta ao mundo? O que dizemos ao mundo sobre a natureza e o caráter do nosso Deus? Segunda pergunta para consideração. Em Coríntios 10, 4, o que esse texto revela sobre o erro de que o Deus do Antigo Testamento era vingativo, odioso, implacável, em contraste com Jesus? É o mesmo Deus. Jesus estava ali, né, no Velho Testamento, assim como no Novo Testamento. Ele falou a mesma coisa. Então, quando vem que Deus do Antigo Testamento era vingativo, odioso, implacável. Não, mentira. Conversa. Narrativas. As narrativas, né, daqueles que não querem crer em Deus. Como este versículo mostra porque tal crença está equivocada? Esse texto de 1 Coríntios 10, 4. Leia aí 1 Coríntios 10, 4. Né? Esse texto está equivocado, né? Porque Deus é o mesmo. Né? Terceira, leia novamente o texto de Ellen G. White citado acima. Né? Compare a atitude dos amalequitas com a de Jetro, porque Deus trouxe juízo não apenas sobre eles, mas sobre muitos povos do mundo antigo. Né? Deus teve que destruir muitos povos do mundo antigo por causa das suas rebeldias, de seus pecados, de suas revoltas, suas queixas, né? O povo ruim, era um povo muito ruim, né? O povo amalequita e outros povos também que foram destruídos no decorrer das eras. Então não foi só os amalequitas que foram destruídos, não, foram outros povos também, né? Que foram destruídos por Deus no decorrer dos tempos, né? No decorrer das eras, né? Por maldade mesmo, é um povo ruim. E gente ruim. Pessoal, não vamos esquecer aí. Manda uma contribuição aqui pro nosso QR Code, tá bom? Uma contribuição aqui pro Conectado 7, ok? Qualquer ajuda que você nos der aqui, é só você apontar sua câmera aí pro QR Code e nos ajudar. Qualquer ajuda vai ser bem... a Cuiabá está fazendo agora 15 graus, né? Alerta de baixa umidade... meu povo. Agora são 8h16, a gente termina Conectados aqui. Tem muitas notícias, né? Se a gente parar só em notícias, gente, a gente falar sobre notícias, eu recomendo que vocês assistam os jornais do dia de hoje, principalmente os jornais locais, né?
para vocês verem que tem coisas acontecendo ao nosso redor o tempo todo, né? Que mostram para nós verdadeiramente que Deus está conosco, né? Deus é nosso Pai, Deus é nosso melhor amigo e que Ele vai sempre providenciar uma maneira de nos resgatar em todos os aspectos, todos os sentidos. Eu estou aqui nas notícias da Microsoft, né? Notícias de hoje, e se eu falar tudo que está acontecendo aqui, cartão Nu converte limite, eu tenho cartão Nu, tá? Uma propaganda aqui, de grátis, né? O cartão Nu converte o limite em saldo na conta e você só paga na fatura. Jornal Espanhol repercute decisão inédita da Confederação Brasileira de Futebol, acaba com o desperdício, né? Com aquelas propostas lá do novo presidente, né? De melhorar o futebol. Vai melhorar muito nessas questões aí do esporte. A Ana Maria Braga questiona como colega de programa foi aprovada na escola e leva invertida ao vivo. Ave Maria! Isso aqui foi no programa da Ana Maria Braga, né? Lyric, tome banho, pratique esportes e durma sem ter de tirá-lo. Aí tá falando aquele produto. O Lyric, né? Propaganda, isso aqui, muita propaganda. Ciência aponta as modelos mais lindas do mundo. Entre elas está a Gisele Bündchen. A nossa Gisele. Ô Gisele, liga pra mim, Gisele. Globo tira a jornalista da ESPN e TNT Esportes para dar resposta à Cazé TV. Carro não é meu, diz suspeito de matar gari sobre veículo usado no crime. O carro era da delegada também? A arma era da delegada? O carro era delegado e o cara matou o gari porque estava de mau humor, né? Explosão em fábrica de explosivos em Curitiba deixa 9 mortos e vários feridos. Política, Brasil vai regular Big Techs. Olha aí, as redes sociais serão controladas, confirma Lula em resposta a Trump. Mais de 200 milhões em jogo. Entenda por que prisão de dono da Ultrafarma, aquele cara que fazia propaganda, né? Que vendia remédio a preço baixíssimo lá em São Paulo, ele foi preso, né? O Sidney Oliveira, se não me engano, né? Ele foi preso. Por que 200 milhões em jogo, né? Mais de 200 milhões em jogo é o que ele conseguia com a venda de remédios. Entenda por que a prisão do dono da Ultrafarma causou um abalo. Não vai dar em nada porque tem muito advogado, nunca vai ficar preso. Caranguejo gigantesco reaparece após ficar sumido por 15 séculos. É um bicho aí da... Alguém tá ligando aqui. Vamos aceitar. Alô? 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 Ligou e depois silenciou-se, né? Bom, a gente encerra o Conectados hoje, né? Com essas notícias. Lula diz que vai regular as Big Techs, né? Preste atenção que o presidente Lula não tá para ir para ficar aí, né? Para achar que, né? As pessoas acharem que vai ser do jeito que querem, né? As Big Techs, né? As coisas acontecerão do jeito que Lula quer, não que as grandes corporações e empresas querem, né? O Brasil tem lei. O Brasil tem lei, tá bom? E quem está desafiando o Brasil, pague para ver. Não, o exército norte-americano vai invadir o Brasil, vai arrasar tudo isso aqui. Vai nada. Vai nada, conversa fiada. Deus abençoe vocês. Até o próximo Conectado 7, né? E não se esqueça, amigo e amiga, não se esqueça. De tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Esse é o nosso Conectado 7 News. Bye, bye. Até o próximo.